Até mesmo uma alma marcada pelo passado pode se tornar a guardiã do coração de quem já foi considerado perdido. E quando o amor resiste entre a morte e a mentira, ele se revela mais verdadeiro que qualquer juramento. Você já amou alguém que não podia te ouvir? Já chorou por alguém que nem sabia seu nome? Ela sim. Stephanie era apenas a enfermeira, mas no silêncio de um quarto de hospital, entre máquinas e ameaças, nasceu um amor impossível. O paciente estava em coma, os inimigos à espreita, e ela estava prestes a entregar o coração ao homem que deveria trair. Mas o amor tem caminhos que nem a morte consegue impedir. O céu estava azul demais, como se o universo ironizasse o destino de quem, naquela manhã, ousaria brincar com a própria sorte. Jordan Thomas, herdeiro de si mesmo, criatura esculpida pelo esforço e pela arrogância de quem venceu o mundo, avançava pelos penhascos como quem caminha sobre a glória. Vestia o vento como uma capa invisível. Tinha nos olhos o brilho daqueles que nunca caíram e, por isso, achavam-se invencíveis. As cordas do rapel ajustadas, o equipamento fora conferido com precisão. Mais um salto, mais uma conquista para ostentar, mais uma vez para desafiar o limite da carne. Mas o destino não avisa quando deixa de sorrir. O salto aconteceu. E por uma fração de segundo, o corpo voou, livre, majestoso. E então, um ruído seco, um estalo metálico, a falha da segurança. Jordan despencou, não como quem cai, mas como quem é arrancado do próprio trono. O impacto contra as pedras foi brutal, mas silencioso. Houve o som dos ossos rompendo. Depois, o silêncio. Um rei, agora deitado sobre o chão do mundo, enquanto seus súditos gritavam em vão. As luzes do hospital ofuscavam mais do que clareavam. As portas se abriram como cortinas de tragédia, e o corpo de Jordan foi recebido por mãos correndo, pés ágeis e vozes afundadas em urgência. Na enfermaria, os batimentos dançavam nos monitores com fragilidade de vela ao vento. E foi ali que ela entrou. Stephanie Roberts não estava escalada para aquele plantão, mas o destino, esse poeta cruel, escolhe seus encontros. Ao vê-lo naquela cama entre tubos e sombras, algo dentro dela estalou. Ela parou, respirou fundo e pela primeira vez sentiu medo por alguém que não conhecia. Ele era lindo, mesmo pálido, mesmo imóvel. Mas não era a beleza que a perturbava. Era o silêncio em volta dele. Um silêncio familiar. Aproximou-se devagar. Colocou a mão sobre a dele, fria, inerte, e seus dedos, quase instintivamente, fecharam-se num gesto de conforto. "Você vai sair dessa", ela sussurrou, sem saber por que dizia isso a um desconhecido. "Eu vou cuidar de você." E naquele instante, Stephanie sentiu o que não sabia nomear. Não era compaixão, nem dever. Era um pressentimento. Esse homem mexeu com os meus sentimentos. Nos corredores, os médicos conversavam em murmúrios aflitos. O quadro era grave. Estado vegetativo. O cérebro danificado. A chance de despertar? Quase nula. Mas enquanto os números nos monitores diziam fim, o coração de Stephanie dizia espere, e o dela nunca se enganava com batidas. O cristal tilintava nas taças, refletindo o brilho dourado do champanhe e da falsidade.
Na mansão Thomas, construída com o suor de Jordan e decorada com o gosto de revistas caras, 3 figuras elegantemente vestidas brindavam a saúde de um homem em coma. Marta cruzava as pernas com altivez. Vestia um taillé que custava mais que o salário de um médico. Tinha olhos pequenos e brilhantes, como de cobra prestes a atacar. Segurava a taça como quem segura uma coroa invisível. O advogado disse que, se ele morrer sem herdeiros, tudo passa para os mais próximos. E adivinha quem somos? Ela ergueu a sobrancelha como quem conta uma piada suja. A Míris, sua irmã mais nova, mergulhava o dedo dentro de um figo cristalizado, indiferente à etiqueta. O batom vermelho reluzia como sangue fresco. Não me parece má ideia. Jordan já viveu o suficiente. Tá na hora de retribuir. Jackson, o único homem da mesa, sorria com dentes impecáveis e alma vazia. Ex-playboy falido, vivia de aparências e dívidas disfarçadas. Vocês falam como se fosse pecado desejar o que já é nosso por direito, ou Jordan esqueceu quem o ignorou por anos e quem agora está ao lado dele. Marta riu. Ignorar é diferente de abandonar. A gente só esperava ele se tornar alguém. O silêncio que se seguiu foi denso como veneno, e por um instante a sala ficou escura, mesmo sob os lustres. Nas paredes, retratos de família que fingiam união. Jordan, ainda jovem, sorria ao lado de tios e primos que, na verdade, o tratavam como um estranho. Quando ele ainda batalhava para pagar a faculdade, os 3 evitavam encontrá-lo até em aniversários. Mas agora eram todos parentes queridos. Marta deslizou os dedos sobre um porta-retrato. Ele sempre foi bom demais, até nisso. Nunca nos negou nada depois que enriqueceu. Uma casa aqui, um carro ali, um cargo fictício no conselho administrativo. Jackson gargalhou. É verdade. E agora nos dá a maior herança de todas. O silêncio, a inércia, a chance perfeita. A Míris olhou para os 2, os olhos semicerrados como lâminas. Mas há um problema. O testamento não nos favorece, ainda. Precisamos de uma ponte, uma fachada. Alguém que possa assinar por ele, enquanto ele respira. O silêncio que se fez após aquela frase não foi de dúvida, foi de cálculo. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Stephanie alimentava Jordan com uma sonda, limpava o seu suor e verificava a pressão arterial com dedos cuidadosos. Ela não ouvia taças tilintando, nem frases frias, só o som do coração dele, o som da esperança. Mas os predadores já estavam se movendo. E onde há sangue, há dentes prontos para rasgar. A noite caía com lentidão cruel. A cidade, coberta de neon e promessas quebradas, engolia os esquecidos como um bicho faminto. Foi nesse cenário que Stephanie Roberts aprendeu a sobreviver. Não com esperança, mas com resistência. Ela era só uma menina quando a vida começou a bater. Perdeu a mãe para a bebida, o pai para a ausência e o futuro para a fome. Com 17 anos, descobriu que o mundo era feito para os que sabiam se vender. E ela teve que aprender a se vender para não desaparecer. A primeira vez foi em um quarto barato, onde a luz piscava como o coração dela. O homem cheirava a nicotina e promessas falsas. É só por um tempo, ela repetia como um mantra. Depois eu saio disso, depois eu fujo, depois eu estudo. Mas o depois nunca vinha. Vieram as ruas, os olhares que pesavam mais que as mãos. Vieram os insultos sussurrados com voz doce. Vieram os dias em que ela dormia com fome e acordava com vergonha. Até que um dia desmaiou em frente a uma igreja. E ao acordar, vi um rosto gentil,
Uma mulher de cabelos brancos segurando sua mão. Você não precisa continuar por esse caminho, filha. Há quem queira te ajudar. O abrigo social era simples, mas parecia um palácio. Ali, ela recebeu comida, banho e escuta. E livros. Muitos livros. Começou a estudar enfermagem com o fervor de quem estuda para ser salva. Dormia pouco, chorava muito, mas seguia. Cada prova era uma batalha vencida contra a antiga Stephanie. Foi ali que ela prometeu: nunca mais serei reduzida ao que fui forçada a ser. E agora, de jaleco branco e nome bordado no peito, ela era vista com respeito. Ou quase. Porque o passado, ainda que enterrado, deixava marcas invisíveis. E a cada passo no hospital, havia um medo escondido de que alguém o desenterrasse. E naquela tarde, esse medo tomou forma. Jackson Thomas se encostou à parede do corredor, os olhos baixos e um sorriso zombeteiro nos lábios. Sabe, Stephanie, a gente descobriu umas coisinhas sobre você. O coração dela gelou. Não sei do que está falando. Ele chegou mais perto, a voz baixa como veneno em uma taça de cristal. Você é boa no que faz, não nego, mas será que os diretores do hospital te aceitariam como enfermeira se soubessem quem você realmente é? A garganta dela travou. O chão pareceu inclinar. Marta surgiu logo depois, elegante como sempre, mas com olhos que cortavam. Nós temos uma proposta, simples, indolor e altamente lucrativa para todos. Stephanie recuou um passo. Vocês querem que eu se case com Jordan, legalmente, temporariamente. Ele está em coma, não vai se importar. Nós cuidamos do resto. E se eu me recusar? A Míris apareceu atrás, completando o cerco. Ah, querida, você não vai se recusar. Mais tarde, sozinha, Stephanie se olhou no espelho do banheiro do hospital. Você lutou tanto para sair do lodo e agora eles querem te empurrar de volta? Lágrimas correram sem aviso, mas ela as limpou firmemente. Por Jordan, talvez eu vá até o fim dessa mentira, mas não vou perder quem eu sou. E pela primeira vez, ela percebeu. Jordan não era apenas um paciente. Era o único que, mesmo inconsciente, a fazia lembrar da mulher que ela havia lutado tanto para se tornar. O dia seguinte amanheceu pesado. O céu, coberto de nuvens espessas, parecia replicar o que Stephanie sentia no peito. Havia uma dor surda nos ombros, como se o mundo tivesse se debruçado sobre ela. E, de certa forma, tinha mesmo. Ela tentou agir normalmente, trocar o soro, medir a pressão, hidratar os lábios do paciente que não respondia. Mas seus dedos tremiam, não por fraqueza física, mas por pavor. A sensação de ser vigiada a cada passo, de que a qualquer momento o passado dela poderia ser anunciado em alto-falante pelo hospital inteiro. Naquela tarde, recebeu o bilhete. Dobrado com cuidado, deixado sobre a prancheta de prontuário. Uma letra firme, sem assinatura. Sala 4B, sozinha, 18 horas. As pernas vacilaram. O sangue pareceu recuar do rosto. Ela foi, porque sabia que se não fosse, o inferno viria até ela. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz cinza da janela. Jackson estava de pé, olhando para fora. Marta sentada com um tablet no colo. A Míris, encostada na parede, lixava as unhas como se fosse uma manicure de almas. Agradecemos por vir, Stephanie, disse Marta, com um sorriso que sangrava a hipocrisia. Por que estão fazendo isso comigo?
A voz dela saiu baixa, porém firme. Jackson deu um passo à frente com a calma de um predador. Porque você é perfeita, uma enfermeira dedicada, acima de qualquer suspeita, com um passado que, bem, não recomendaria ser divulgado, certo? Stephanie cruzou os braços, tentando manter a dignidade. Vocês acham que podem me dobrar? Não precisamos dobrá-la, só lembrá-la do que está em jogo, respondeu Amires, mostrando no celular uma foto antiga, borrada, mas clara. Era ela com roupas curtas entrando em um motel. O mundo pareceu girar. Stephanie fechou os olhos por um instante, respirou fundo e então perguntou: O que exatamente vocês querem? Marta se levantou, aproximando-se com os passos controlados de uma atriz experiente. Você se casará com Jordan. Nós seremos testemunhas. O padre está pronto. O cartório, providenciado. É só uma assinatura. Depois, quando ele morrer, você transfere tudo pra gente. Simples. Stephanie sentiu uma pontada no peito. E se eu não aceitar? Jackson deu de ombros. Publicamos e garantimos que você perca tudo. Sua carreira, sua reputação, seu direito de respirar em paz. Houve um silêncio. Longo, cruel, intenso. Ela olhou para o chão, depois para o alto. Pensou na mulher que tinha sido, na menina que sobreviveu à fome, na profissional que lutou para ser reconhecida. E pensou nele, Jordan, sozinho, inerte, cercado por monstros de sangue e aparência. Ela fechou os olhos, uma lágrima caiu. E se eu disser sim, prometem que ele será poupado? Os três se entreolharam. Ele já está praticamente morto, disse Amires indiferente. Mas ainda respira, respondeu Stephanie com a voz rouca. E enquanto respirar, eu não deixarei que apaguem isso também. No fim da noite, sentada sozinha no refeitório vazio, ela tremia. Não de frio, mas de revolta. Assinar aquele papel seria trair seus princípios, mas negar seria ser destruída. Então, pela segunda vez na vida, Stephanie fez o que sempre soube fazer. Escolheu sobreviver, mesmo que isso custasse tudo o que havia construído. O hospital dormia, mas em um dos andares, a noite acordava cheia de intenções escusas. A cerimônia foi marcada para as 23h17, um horário frio, entre turnos e silêncios, escolhido não por acaso, mas para que ninguém visse, para que ninguém ouvisse os votos proferidos por uma noiva que não amava e por um noivo que não podia responder. Stephanie caminhava pelo corredor como uma prisioneira, indo ao cadáfazo. Usava um vestido branco simples, emprestado por uma das recepcionistas. Nos cabelos, um prendedor de pérolas que a apertava mais do que a enfeitava. Parecia uma boneca, arrumada às pressas para um espetáculo do qual jamais quis participar. As mãos trêmulas seguravam um buquê improvisado de flores murchas. Seu coração, porém, pulsava com uma intensidade desumana. É só uma encenação, sussurrou para si mesma. Um teatro sombrio, um pacto para proteger o que ainda resta de mim. Mas no fundo, algo dentro dela já havia mudado. No quarto de Jordan, as luzes foram abaixadas. As máquinas piscavam como estrelas de um céu falso. E no centro de tudo, ele, imóvel, frágil, solene, mesmo adormecido. Um padre velho, de batina desgastada, murmurava salmos com os olhos baixos. Foi pago em dinheiro e silêncio. Que comece logo, murmurou Marta, impaciente. O padre pigarreou.
Estamos reunidos diante de Deus para unir Jordan Elias Thomas e Stephanie Louisa Roberts sob o vínculo sagrado do matrimônio. Stephanie fechou os olhos. Diante de Deus. Que ironia cruel! Você, Stephanie, aceita este homem, mesmo na doença, mesmo na ausência, até que a morte o separe? A voz do padre ecoou como um trovão contido. Ela hesitou. O olhar perdido na parede, na janela, nas mãos de Jordan, imóveis, mas ainda quentes. Sentiu vontade de correr, de gritar, de rasgar aquele vestido e fugir para longe. Mas o silêncio pesava, e os olhos dos 3 predadores estavam cravados nela. Sim. A palavra saiu fraca, quase um soluço. O padre olhou para Jordan, um gesto automático, e então prosseguiu, como se o tempo tivesse morrido também. Então, por este ato, vos declaro marido e mulher. O silêncio foi total. Não houve aplausos, nem beijos. Apenas máquinas apitando e a alma de Stephanie sangrando. Após a cerimônia, os primos assinaram os papéis como testemunhas. O padre recolheu os documentos e desapareceu no corredor como um fantasma pago para sumir. Sozinha no quarto, Stephanie se aproximou de Jordan. Agora somos casados, murmurou com um sorriso torto e olhos cheios de lágrimas. Mas isso não tem nada de amor, né? Ela tocou a mão dele. E dessa vez, sentiu algo diferente. Um leve estremecer? Ou seria seu próprio delírio, já tão cansada de sustentar o mundo? Ela beijou a testa dele, um gesto sem ensaio, quase uma despedida. Me perdoe. E então apagou as luzes. Deitou-se na poltrona e chorou baixinho, como uma esposa de mentira que sentia uma dor verdadeira. Era madrugada, daquelas em que o vento uiva pelos corredores como se o próprio hospital chorasse. Stephanie dormia encolhida na poltrona, o corpo cansado e o coração em guerra. Mas o sono não era paz. Era fuga. Enquanto ela sonhava com uma infância que nunca teve, a porta do quarto de Jordan se abriu sem um ruído, como um sussurro assassino. Jackson entrou primeiro, com o rosto sombrio e a respiração controlada. Atrás dele, Marta segurava uma pequena ferramenta nas mãos. Amires observava da porta, os olhos brilhando como os de um animal noturno. É agora ou nunca, sibilou Marta, aproximando-se da máquina de suporte respiratório. Desliga isso logo, quanto mais tempo ele vive, mais risco corremos, pressionou Jackson. Amires, impaciente, girou a maçaneta da porta lentamente, preparando-se para vigiar o corredor. Mas Stephanie acordou. Foi um som leve, talvez o farfalhar do vestido de Amires, ou quem sabe o próprio instinto que a avisou, eles estão aqui. Seus olhos se abriram de súbito, e o que viu fez o sangue gelar. O que vocês estão fazendo? Gritou a voz rasgando o silêncio como vidro sendo partido. Jackson saltou para trás. Marta tentou esconder a ferramenta, mas era tarde. Stephanie se lançou sobre eles como uma tempestade. Saiam daqui! Você enlouqueceu? Gritou Marta, arregalando os olhos. Ele está morrendo de qualquer forma. E você quer se tornar assassina? Não na minha frente. Não sob meus cuidados. Não enquanto eu estiver viva. Jackson tentou argumentar, aproximando-se. Você é uma criminosa, Stephanie. Uma ex-prostituta. Acha mesmo que vão acreditar em você? Ela recuou um passo, então firmou os pés no chão como uma árvore diante da ventania. Achem o que quiserem, mas enquanto ele respirar, eu sou a esposa dele, e eu sou a voz dele. O barulho atraiu um dos seguranças do plantão. Os primos recuaram, frustrados. Isso não acaba aqui, sibilou Amires antes de desaparecer no corredor. Stephanie ficou sozinha. Sozinha,
e com o peso de uma guerra inteira sobre os ombros. Ela olhou para Jordan. Ele continuava imóvel, mas havia algo, uma serenidade no rosto dele, como se lá no fundo soubesse que ela estava ali, lutando por ele. Ela se ajoelhou ao lado da cama, encostou a testa em seu braço e chorou. Me perdoe, Jordan, me perdoe por tudo isso. Eu não queria, eu só queria proteger você. E agora não sei mais se sou a vilã ou a última esperança. Na manhã seguinte, enquanto trocava os lençóis e ajustava os aparelhos, Stephanie estava diferente. Não mais a enfermeira fragilizada, mas uma mulher em estado de vigília, uma leoa diante de seu leão ferido. E quem ousasse se aproximar, veria o que acontece quando uma alma que já foi pisoteada decide proteger o que ama. Os dias deixaram de ter nome. As horas passaram a ser contadas não por relógios, mas pelos batimentos lentos nos monitores. E aos poucos, Stephanie fez do quarto de Jordan um mundo onde só existiam os dois. Ela lia para ele poesia, jornais, histórias que ela mesma inventava, como se contasse contos de fadas a um menino que sonhava. Hoje o sol entrou tímido pela janela, e acredite, Jordan, mesmo o sol parece estar esperando por você. Às vezes ela apenas falava da própria vida, dos dias difíceis, dos sonhos não realizados, das noites em que dormia com fome e do orgulho que sentiu ao vestir o jaleco pela primeira vez. E entre um soro e outro contava segredos. Quando eu era pequena, sonhava em ser bailarina, mas meus pés conheciam mais as ruas do que os palcos. Ela sorria, mesmo com os olhos marejados. Mas você parece um homem que dançaria comigo, mesmo que não soubesse o passo. Ela também cantava, canções baixas, quase sussurradas, músicas antigas que falavam de promessas e reencontros. E quando ninguém via, ela segurava a mão dele. Ficava ali, em silêncio. E naquele silêncio começou a sentir, não a obrigação, não a culpa, mas uma ternura crua, um carinho que escapava da razão, uma vontade absurda de protegê-lo, de vê-lo abrir os olhos, de saber o som da sua voz. Eu sei que não devia estar sentindo isso, Jordan, disse ela uma noite com a testa encostada à beirada da cama, mas acho que me apaixonei por alguém que não pode me ouvir, que talvez nem volte, que talvez, se voltar, me odie. Ela riu, um riso cheio de lágrimas. Eu sou sua esposa, no papel, mas no coração eu já fui muito mais. Certa madrugada, enquanto limpava seu rosto com algodão morno, ela parou. Havia algo ali, uma vibração leve, um tremor quase invisível nos dedos dele. Jordan! Mas nada aconteceu. Ela segurou sua mão e fechou os olhos. Se puder me ouvir, se ainda estiver aí, saiba que eu tô aqui e que não vou desistir de você. Nunca. Os colegas começaram a anotar. Você tá se apegando demais, Stephanie, disse uma técnica de enfermagem em tom de alerta. Ele é seu paciente e, sinceramente, não vai voltar. Mas Stephanie apenas sorriu. Ele já tá voltando, um pouquinho a cada dia, nem que seja só no meu coração. E naquele quarto, entre fios, máquinas e esperança, um amor crescia, sem permissão, sem promessas, mas com uma força capaz de mudar tudo. O que começa com farpas, logo vira faca. E no corredor da ala particular,
onde o silêncio é coberto de luxo e frieza, as 3 serpentes voltaram a sussurrar. Martha Thomas cruzava o saguão do hospital como se fosse dona do prédio. Seus saltos batiam no chão com precisão militar. A Miris, logo atrás, carregava um tablet com imagens que haviam comprado por um bom preço, de fontes duvidosas, claro. Jackson vinha por último, mastigando uma bala de menta como quem saboreia a desgraça alheia. Nela está se sentindo segura demais, disse Martha para a Miris. Se apaixonando pelo paciente, acha que virou a esposa do século. Temos que quebrá-la por dentro, completou a Miris com os olhos fixos na tela. Na sala dos médicos, começaram a circular boatos. Frases soltas, insinuações venenosas. Você soube? Aquela enfermeira que casou com o paciente parece que tem um passado interessante. Dizem que ela não virou enfermeira. Dizem que se fantasiou de uma. Fizeram o casamento às escondidas, sabia? Muito estranho. Os olhares mudaram. Colegas que antes sorriam, agora desviavam os olhos. Stephanie sentiu. No toque frio dos cumprimentos, na solidão súbita nos corredores, no silêncio constrangedor dos elevadores. Uma carta anônima foi deixada na porta do quarto de Jordan. Papel barato, escrita tremida, mas palavras afiadas como navalha. Pessoas como você não merecem cuidar de ninguém. Volte para o esgoto de onde saiu. Ela leu. E depois, rasgou. Com as mãos firmes, mas os olhos molhados. Eles estão por trás disso, desabafou ela a uma colega antiga, Lúcia, enfermeira da ala pediátrica. Lúcia segurou a mão dela com força. Você é melhor que isso, Stephanie. Eles querem te quebrar porque sabem que você é a única coisa verdadeira ao lado dele. Não dê esse gosto a eles. Mas eu não sou perfeita, Lúcia. Tenho um passado, uma parte que me envergonha. Todos temos, mas não são as feridas que te definem, são as cicatrizes, e as suas são fortes demais para se esconderem agora. Naquela noite, Stephanie voltou para o quarto de Jordan mais ferida do que nunca. Olhou para ele, para o homem que dormia entre o antes e o depois, e se sentou ao lado dele com o coração estilhaçado. Eu não sou quem você merecia, mas sou quem ficou. Quem ficou quando todo mundo quis te enterrar. Ela segurou a mão dele com força. Eles acham que vão me dobrar, mas eu fui forjada na vergonha. Eles não sabem que para alguém como eu, a dignidade é conquistada no dia a dia, não herdada em testamento. E sabe o que me mantém de pé, Jordan? Você. Mesmo inconsciente, mesmo ausente, porque quando olho para você, vejo alguém que nunca me julgou. E mesmo sem saber, você foi a primeira pessoa que me deu coragem para amar de novo. Lá fora, os primos tramavam a última cartada. Queriam interná-la como instável, usar a influência no hospital para tirá-la dali à força. Naquela madrugada, as nuvens baixas e o vento quente anunciaram que algo estava para mudar, porque o tempo já não obedecia às regras do mundo. No quarto 507, o silêncio era denso. As máquinas respiravam por Jordan, mas sua presença, essa era quase espiritual. Stephanie dormia, exausta, sentada na poltrona com a cabeça tombada, os dedos ainda entrelaçados aos dele. Era um hábito, quase um ritual, como se segurá-lo ali, mesmo que por um fio, o impedisse de partir. Na penumbra do quarto, um bip mudou de frequência. Um som leve, sutil. O coração de Jordan acelerava. Stephanie não acordou com o som. Acordou com um toque, fraco, quase imperceptível. Sentiu os dedos dele se moverem sobre os seus.
ergueu os olhos de súbito, o coração disparado. Jordan? Os monitores dançavam em novos ritmos. A frequência cerebral mostrava sinais. Ela correu até a cabeceira, segurando o rosto dele com as duas mãos. Se você puder me ouvir, por favor, me dê um sinal, um só. E então, como uma resposta escrita no tempo, os olhos dele se abriram, lentos, pesados, mas vivos. O mundo parou. Ela cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo antes mesmo de qualquer palavra. Meu Deus, Jordan, você voltou! Ele piscou devagar. Os olhos vagavam pelo ambiente e então fixaram-se nela. Não havia dúvida. Ele a reconhecia. Seus lábios se moveram, fracos, mas insistentes. Stephanie se inclinou para ouvir. Você não me deixou. Ela começou a chorar com o rosto colado ao dele. Nunca, nem por um segundo. Ele fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças. Depois os abriu outra vez. Eu ouvi tudo. Ela se afastou um pouco, surpresa. Você... O quê? Ele respirou fundo, com esforço, mas falou. Mesmo em coma, eu ouvia sua voz, sentia seu toque, sabia que você estava aqui, sabia que eles mentiam, sabia que você era a única verdade. Stephanie sentiu o mundo girar ao redor. Todas as noites em claro, todos os medos, todas as lágrimas que achava que tinham se perdido no vazio, tinham sido vistas, ouvidas. Você sabe de tudo? Ele balançou a cabeça, com os olhos marejados. Mas só quero saber de uma coisa. Você me ama? Ela hesitou. Olhou para ele, para aquele homem quebrado, mas renascido, para aquele corpo que desafiou a morte, e disse, sem medo: sim, amo, com tudo que sou, mesmo sem nunca ter te ouvido, mesmo quando só o que eu tinha era sua ausência. Ele sorriu, fraco, mas cheio de luz. Então, me deixa te amar também. Os médicos entraram correndo. Exames, avaliações, suspiros atônitos. Ninguém entendeu como ou por quê, mas Jordan Thomas estava de volta, e com ele o amor que cresceu no escuro. Lá fora, a aurora tocava as janelas, e no quarto 507, 2 corações batiam, não mais em tempos distintos, mas no mesmo compasso. O sol de um novo dia invadiu o quarto com delicadeza, não como quem exige presença, mas como quem abençoa o retorno de uma alma. Jordan estava de pé, ainda frágil, apoiando-se numa bengala, o corpo vencido pela queda, mas o olhar erguido como o de um rei de volta ao trono. Stephanie o observava na poltrona, os olhos marejados, mas o sorriso tranquilo. Era como ver uma flor se abrindo depois de uma tempestade longa demais. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Ela perguntou, com a voz serena, mas firme. Ele a olhou por cima do ombro e respondeu com firmeza de quem sobreviveu. Quero. E preciso. Na sala da diretoria, os 3 primos o aguardavam como serpentes desconfiadas. Não sabiam que Jordan havia despertado por completo. Achavam que a recuperação ainda o mantinha frágil demais para enfrentá-los. Marta foi a primeira a falar. Jordan, que surpresa boa! Estamos tão felizes pela sua melhora. Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a cabeceira da mesa, puxou a cadeira devagar e se sentou. Seu silêncio era mais eloquente do que qualquer acusação. Jackson sorriu nervoso. A propósito, estávamos pensando em retomar nossas reuniões no conselho.
Vocês não farão mais parte do conselho, cortou Jordan, com voz baixa, mas firme como aço. Como? Gritou Amyris. Você não pode nos tirar assim! Ele os encarou um a um. Eu ouvi tudo. Estava em coma, mas não estava ausente. Eu ouvi cada palavra, cada mentira, cada ameaça contra a única pessoa que permaneceu ao meu lado de verdade. Marta tentou se recompor. Você não pode confiar nela, essa mulher tem um passado e vocês têm um presente podre. Respondeu ele cortando como lâmina. Ela me salvou. Vocês tentaram me matar. Ele deslizou um envelope sobre a mesa. Renúncia. Assinem o documento de renúncia do cargo da diretoria que eu dei a vocês nas minhas empresas. Ou eu faço questão de divulgar cada prova, cada tentativa de assassinato, cada chantagem. O veneno nos olhos deles se dissolveu em medo. E, por fim, assinaram. Dias depois, o jardim da mansão Thomas, aquele onde nunca florescia nada além de vaidade, tornou-se cenário de algo novo, autêntico, vivo. Um altar simples, flores do campo e Stephanie vestida de branco de verdade, sem vergonha, sem dívida, sem sombras. Jordan a esperava no fim do caminho, sem bengala, apenas com o olhar firme e a alma entregue. Quando ela chegou, ele segurou suas mãos como se fossem raízes e disse: "Desta vez, eu escolho te amar de olhos abertos, não como um homem que precisa ser salvo, mas como alguém que foi encontrado." Ela sorriu, com lágrimas nos cílios. "E eu escolho te amar sem medo de quem eu fui, porque com você eu sou quem sempre sonhei ser." Eles trocaram votos, beijos, promessas, e quando a cerimônia terminou, caminharam juntos, sob o pôr do sol. Sem pressa, sem mágoas, sem segredos. Apenas duas almas renascidas no amor. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo agora mesmo e se inscreva no canal para viver outras paixões inesquecíveis como esta.